Isso é um seminário para discussão do tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica no âmbito dos crimes ambientais. Gostaria de agradecer a presença de todos e, particularmente, agradecer pela presença do professor Juan María del Cel, que veio da Argentina para poder nos ensinar sobre um tema tão importante para todos nós na América Latina, bem como na Europa e nos Estados Unidos. A organização do evento de hoje vai ser, para que todos entendam a didática, vai se iniciar com o professor Guilherme Nostri apresentando uma panorâmica dos crimes ambientais no direito brasileiro. Na sequência, o professor Juan María vai tratar da questão dogmática da responsabilidade penal da pessoa jurídica e, ao final, eu vou tratar com os senhores da questão processual da imputação da responsabilidade penal, né, à pessoa jurídica. E assim nós vamos conseguir fechar um quadro e compreender a sistemática do direito brasileiro e também verificar os pontos críticos, seja do ponto de vista da estrutura da responsabilidade no direito penal, seja no que se refere ao processo penal. Vou passar desde logo a palavra ao Guilherme Nostri, que é advogado em São Paulo, é mestre e doutor em Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e que tem bastante atuação na área dos crimes ambientais. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou tentar ficar de pé ao máximo de tempo possível, porque além de atuar nos crimes ambientais, como alguns sabem aqui, também sou um ponta-direita dos mais habilidosos e sempre caçado nas partidas de futebol e tive um problema recentemente. Mas vou tentar falar de pé ao máximo de tempo, até porque, para nós termos uma proximidade, a nossa ideia aqui é desenvolver, nesse tema dos crimes ambientais, um pensamento em conjunto, tentar meditar sobre alguns pontos fundamentais da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico, e sempre aproveitando para estabelecer alguns parâmetros que são parâmetros importantes para o enfrentamento da questão no dia a dia, seja na atuação no escritório de advocacia, mas seja também na atuação nas empresas. Esses elementos são elementos que julgo fundamentais para que, diante de um questionamento no nosso dia a dia, da adoção de uma determinada conduta, da avaliação de uma determinada conduta, se possa ter uma clareza na identificação se aquilo se trata de uma conduta que causa algum tipo de questionamento como crime ambiental ou não. Mas antes de começarmos a discutir sobre essas questões fundamentais atinentes aos crimes ambientais, eu quero, sinceramente, agradecer a presença de todos. Quero agradecer, estava já esquecendo, a organização da Maria Eugênia. A Maria Eugênia se dedicou com muito carinho, com muito esforço nas últimas semanas para realizar aqui o evento. E também agradecer o fato dos senhores, das senhoras e dos senhores terem conseguido reservar esse tempo na sua agenda para vir aqui, para conversar conosco. Amanhã de sexta-feira é sempre bastante complicado na agenda de todos. Eu agradeço, sinceramente, para mim é uma honra poder estar aqui com todos debatendo esses assuntos. Mas eu vou começar, até para não me alongar com histórias que não têm a ver com o tema propriamente, eu vou começar a identificar um ponto que sempre julguei fundamental na análise dos crimes previstos na legislação penal especial. Como as senhoras e os senhores sabem, os crimes ambientais no direito brasileiro, eles estão todos tipificados em normas penais especiais. Na verdade, foram depois compilados, em 1998, uma norma penal especial. Mas, historicamente, todos os crimes ambientais brasileiros estavam inseridos em normas
especiais. Essa diferenciação entre uma legislação codificada e uma legislação penal especial parte do seguinte conceito: existem determinados crimes cujas condutas são mais naturais, mais estáveis. As condutas elas são mais simplesmente descritas. E essa simplicidade na descrição faz com que elas permaneçam durante muito tempo sem qualquer tipo de alteração. Então essas condutas mais simples, que afetam bens jurídicos mais bem destacados, elas são codificadas e elas devem ser estáveis. O propósito é que pouco se mexa nessa legislação codificada. A legislação penal especial, por outro lado, é uma legislação em que se reconhece que a conduta tem algumas características muito especiais, que o entendimento das condutas que afetam o dia a dia da sociedade, afetam cada um de nós, essas condutas têm elementos que exigem uma aplicação de uma regra técnica ou de uma regra jurídica especial. Essa aplicação na conduta de um elemento, que é um elemento técnico, um elemento jurídico, é o que no direito penal nós consideramos na descrição da conduta como elementos normativos. A existência de mais elementos normativos, a necessidade de entender determinadas questões técnicas para entender a conduta, é que faz com que essa legislação penal especial tenha uma dinâmica própria. Ou seja, sempre que há uma evolução daquela área do conhecimento, vai haver uma alteração da norma e uma alteração mais simples, mais fácil, mais ágil dos tipos legais de crime. Isso, na primeira sistematização moderna da legislação penal especial no Brasil, eu diria que talvez o primeiro trabalho importante feito de compilação dessa legislação penal especial pelo professor Manuel Pedro Pimentel, ele já identificava uma questão fundamental. Ora, se eu reconheço que nesses crimes da legislação penal especial há algo de diferente, se o bem jurídico que esses crimes pretendem tutelar é um bem jurídico que necessita dessa especialização, eu não tenho condições de analisar essas condutas. Eu não posso entender essas condutas que eventualmente sejam criminosas sem entender de forma perfeita e destacada o bem jurídico que elas tutelam. Na legislação penal especial, sempre se parte da análise do bem jurídico que está sendo tutelado por aquela norma. E se não houver um abalo, uma violação daquele bem jurídico, crime não pode haver. Ou seja, se a legislação penal especial, se os crimes ambientais foram definidos numa legislação penal especial, que está totalmente desenvolvida com todas as suas normas próprias para a tutela do meio ambiente, jamais poderá haver crime ambiental se não houver um abalo, uma violação deste bem jurídico do meio ambiente. Isso pode parecer lógico, mas após essa tentativa de organização e esse raciocínio, que não é meu, é até do professor Manuel Pedro Pimentel, muito se fez no Ministério Público aqui no Brasil e na jurisprudência brasileira, os tribunais brasileiros, para mitigar este tipo de raciocínio. E nós vamos ver que em várias normas penais especiais, nos crimes com o sistema financeiro, nos crimes econômicos, isto é bastante mitigado na jurisprudência. Mas nos crimes ambientais, pela própria formatação da norma penal, isto não pode ser mitigado. Então, nos crimes ambientais, nós vamos ver que há necessidade de se avaliar sempre a existência de, antes de mais nada, antes de avaliarmos se todos os elementos da conduta real estão no tipo legal de crime, se existe uma violação do meio ambiente. E esse raciocínio, aí eu vou pedir só para abrir um parênteses, porque tem várias pessoas aqui que não militam especificamente na área penal, para que nós possamos entender como é que funciona essa estrutura de tipificação de condutas criminosas. Na verdade,
a tipificação, quando uma determinada conduta na sociedade passa a ser considerada crime, é porque a própria sociedade entende que determinada atividade está abalando algo que é fundamental para ela. E essa sociedade, de forma organizada, seja através dos seus representantes, por meio dos seus representantes politicamente organizados, ela identifica esta conduta e cria um processo, que é um processo de transformar essa conduta real numa linguagem normativa, que é o tipo legal de crime. Só que o tipo legal de crime não é uma simples frase literária ou gramatical. Ele tem um algo mais. O tipo legal de crime, ele é um processo pelo qual você tenta plasmar a realidade numa frase. Você tenta transpor a realidade na escrita. Portanto, aquele tipo legal de crime não é mera redação gramatical. Aquele tipo legal de crime ele tem que ser interpretado como a realidade ali colocada. Obviamente que quando você vai fazer posteriormente o juízo de subsunção entre uma conduta concreta e aquele tipo legal de crime, você precisa tentar extrair do tipo legal de crime a realidade que foi plasmada pelo legislador. Ora, se na origem da construção do tipo está o abalo de algo que é fundamental para cada um de nós e para toda a sociedade, é evidente que a conduta real só vai ser crime quando aquele abalo, aquele princípio, aquele valor eticamente relevante também estiver presente. Portanto, não há como fugir desta assertiva. Não há que se falar num crime sem que haja uma lesão ao bem jurídico. E não há como se falar em crime ambiental sem que haja lesão ao meio ambiente. Eu digo isso há muitos anos. Inclusive, até, isso é um problema nosso aqui, né, Piton? Nós participamos, de certa forma, de discussões da criação da Lei dos Crimes Ambientais, porque a minha orientadora de mestrado, de doutorado, que também foi orientadora do Pitombo, era uma das pessoas que mais se entusiasmava com os crimes ambientais. Então, nós, até por um dever de participar na universidade, durante o mestrado, você tem que obedecer um pouco o que a orientadora quer, evidentemente. Participamos de algumas audiências públicas, enfim, e me revoltava essa situação de alguns crimes previstos na Lei dos Crimes Ambientais que nada tinham a ver com o meio ambiente. Nada tinham a ver com o meio ambiente. E, nas audiências públicas, eu cheguei, até tem um crime que é o meu predileto, viu, professor? O artigo 49 da Lei dos Crimes Ambientais brasileira é muito importante, inclusive para quem não é aqui do Brasil, está passando só alguns dias aqui no Brasil, precisa tomar cuidado. Porque diz o artigo 49 da Lei dos Crimes Ambientais o seguinte: destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Então, se o senhor maltratar, se o senhor estiver na piscina hoje à tarde, jogar a bituca de cigarro no canteiro do hotel, certamente haverá um crime ambiental no aspecto formal. Mas é evidente que não há nenhuma lesão ao meio ambiente nessa conduta. Então, é evidente que não se pode considerar que essa conduta seja criminosa. Quando, da audiência pública, eu cheguei a manifestar dizendo: olha, eu aposto com os senhores, e estava presidida pelo Herman Benjamin, que jamais no Brasil alguém será condenado por esse crime, porque será a destruição da tutela constitucional de direitos individuais, porque é impossível que alguém seja condenado por um crime ambiental numa conduta que nenhuma afetação ao meio ambiente traz. Isto acaba sendo importante para que a gente interprete algumas situações que estão reiteradas na legislação penal ambiental. Se os senhores forem depois ler com calma os crimes previstos na Lei 9.605, vocês vão ver que vários tipos legais de crimes são construídos com a seguinte expressão: é uma determinada conduta que é praticada sem licença ou autorização da autoridade competente. Isso vem sendo interpretado como
qualquer dessas condutas, seja a realização de uma obra, a realização o início de um processo produtivo, se não tiver uma licença ou uma autorização de uma autoridade pública, estaríamos já incidindo num crime ambiental. Isto que tem sido alegado pela Polícia Judiciária, que tem sido alegado pelo Ministério Público, que tem sido até tratado pelos tribunais brasileiros, é uma mentira. Porque não é verdade que a inexistência de qualquer autorização ou o desacordo com qualquer determinação de autoridade configure o crime ambiental. É fundamental que esta licença ou que esta autorização seja de matriz ambiental, ou seja, ela decorra de um arcabouço legislativo imposto para a tutela do meio ambiente. Não é possível que se imagine que há crime ambiental porque se iniciou a construção de uma obra sem a licença da municipalidade. Uma licença que está fundamentada no Código de Obras do município, que nada tem a ver com a tutela do meio ambiente. Ou que não obedeceu um recuo estabelecido na legislação ambiental, ou haja crime ambiental porque se iniciou um processo produtivo sem uma licença de uma determinada agência ou de um determinado órgão do Poder Executivo, que nada tem a ver com o meio ambiente. Essa licença, essa autorização, elas precisam ter natureza ambiental. E a autoridade que impõe ou que deixa de impor essa autorização tem que ser uma autoridade ambientalmente constituída da estrutura do sistema ambiental brasileiro, que pode ser de âmbito federal, pode ser de âmbito estadual e pode ser de âmbito municipal. O que não se pode admitir é que uma licença que não tenha nenhum condão de tutelar o meio ambiente possa ser considerado um elemento de composição do tipo penal dos crimes ambientais, porque, mais uma vez, não há crime ambiental se não houver o abalo ou a violação do bem jurídico, meio ambiente. E aí vem uma questão, que é uma questão tormentosa. O que é o meio ambiente? Não há crime sem a violação do meio ambiente. Precisamos agora enfrentar o que é o meio ambiente. E é tormentosa porque é algo novo. Eu conversava com o professor Juan agora, e ele dizia realmente da mesma experiência na Argentina. Aqui no Brasil nós tivemos, e no mundo inteiro, essa questão do meio ambiente é uma questão nova. Até, eu diria para os senhores que até o termo meio ambiente ele só surge no final dos anos 60. A primeira vez em que se usa o termo meio ambiente no mundo é uma convenção realizada pelas Nações Unidas em Estocolmo, em 1972, que é a Convenção de Estocolmo do Meio Ambiente. A primeira vez em que se utiliza essa expressão da forma como hoje nós pensamos. Mas, mesmo assim, naquela situação, havia uma discussão muito grande entre o que seria meio ambiente por duas correntes que disputaram, ao longo dos anos 70 e ao longo dos anos 80, os princípios que estabeleceriam as normas ambientais. Existia uma corrente, que era uma corrente ecocêntrica, que considera que o meio ambiente é o centro da tutela e, portanto, a tutela se fazia pela importância ontológica dos meios naturais. Portanto, os animais teriam uma tutela própria, por um direito próprio. Todos os bens ambientais teriam direitos próprios. Há ainda no Brasil diversos autores que consideram que a tutela da fauna decorre de direito dos próprios animais, um direito próprio, ecocêntrico. Mas me parece que, até pela introdução do direito brasileiro a partir da Constituição de 88, que não podemos negar que, na nossa forma de entender o meio ambiente, nós adotamos o critério antropocêntrico, em que o homem é o centro da legislação e o meio ambiente só é tutelado porque ele garante a vida do homem. O meio ambiente, portanto, seria uma interação entre os meios naturais e a vida humana. O meio ambiente seria o conjunto de todos os elementos que permitem a vida humana na Terra. Portanto, o meio ambiente que nós tutelamos no direito brasileiro não é um meio ambiente qualquer, é um meio ambiente humano. O meio ambiente só tem importância no direito brasileiro porque ele serve
ao homem, ele serve ao desenvolvimento do homem, ao desenvolvimento das potencialidades do homem e, portanto, ele tem que ser analisado sempre com vistas ao desenvolvimento dos processos de evolução e de afirmação das potencialidades humanas. Quero voltar só a essa questão de alguns elementos normativos também, só para não me estender demasiadamente, até porque tem alguns pontos que são importantes e eu gostaria de tratar, é que, nesta visão, sempre que nós formos analisar os crimes ambientais, sempre teremos, então, que analisar a lesão ao meio ambiente e sempre teremos que analisar cada um dos elementos que compõem as condutas que constituem os crimes ambientais, entendendo esses bens ambientais com quais o homem interage. O que eu quero dizer é que os tipos legais de crime da Lei 9.605 possuem algumas expressões que vêm sendo interpretadas pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público e até pelo próprio Judiciário, de uma maneira leiga, quando, na verdade, nós precisamos entender esses elementos a partir da aplicação de regras técnicas, de ramos do conhecimento humano que justamente estudaram a interação entre esses meios naturais e o homem. O maior exemplo, e quem trabalha comigo sabe o quanto eu fico irritado, quanto eu fico absolutamente transtornado, quando vejo numa portaria de instauração de inquérito policial ou vejo uma cota do Ministério Público, uma situação em que se usa a palavra floresta por qualquer motivo. Então, derrubou 2 árvores, está atingindo a floresta, impedindo a regeneração de floresta. E ninguém sabe o que é floresta. Só que floresta não é um termo qualquer, não é porque eu vejo 3 árvores juntas que eu posso olhar e falar, acho que isso é uma floresta, ou acho que não. Floresta é uma regra técnica que é própria de um conhecimento humano, de uma parte, de um estudo científico que é a engenharia florestal. A floresta é um termo técnico, só posso entender o que é floresta se eu analisar aquela vegetação, em concreto, e compará-la aos critérios estabelecidos pela engenharia florestal. Então, você só vai entender o crime ambiental quando diz respeito a corte de árvores, a corte de floresta, ao impedimento de regeneração de floresta, se você entender o que é floresta. E floresta, por definição aqui no direito brasileiro, é uma vegetação densa, composta predominantemente por árvores e árvores silvestres, e uma área bastante extensa, que permita a fauna e flora de maneira estável naquela região. Qualquer outra mata, com qualquer outro tipo de árvore, floresta não é. E, assim, vários outros termos da legislação própria dos crimes ambientais precisam ser entendidos. É muito comum, e até a própria perícia, que é feita pelo Instituto de Criminalística, por peritos ambientais, às vezes não sabe sequer o que é uma área de preservação permanente, que também há uma necessidade de entender o que é uma área de preservação permanente, porque existe uma legislação própria no Brasil que diz, olha, a área de preservação permanente é uma área que tem essas condições, que é a Resolução 303 do CONAMA. Se não tiver as condições estabelecidas pela Resolução CONAMA, a área de preservação permanente não será. E o que se vê é que, nas perícias ambientais, os peritos alegam, olha, é a área de preservação permanente porque ele acha que é a área de preservação permanente, mas ele não consegue identificar e fazer o vínculo, e fazer o link com a Resolução 303 do CONAMA e estabelecer, olha, porque está a 50 metros de um rio, ou porque está acima de 300 metros e, portanto, está no topo de uma montanha, que são alguns dos padrões estabelecidos pela Resolução 303. E, assim, diversas outras expressões utilizadas pela Lei dos Crimes Ambientais, que são utilizadas sem nenhum conhecimento técnico e que só fazem sentido a partir deste conhecimento, desta aplicação desse juízo de valor, dessa regra técnica ou dessa regra jurídica à norma. Eu poderia dizer aqui diversas situações. Outro dia, por exemplo, havia uma discussão sobre nascente, né? Diziam que existia uma determinada, brotava água em determinado lugar,
e, por causa disso, se considerava aquilo uma nascente. Só que nascente, por definição legal, só é nascente aqui no Brasil, existe uma lei específica sobre os recursos hídricos, aquilo que brota de forma natural, a água que brota de forma natural. Se a água brotou, mas não foi de forma natural, seja porque houve a explosão, seja porque houve a escavação, não é nascente. A nascente ela precisa brotar de forma natural. Então, são esses conceitos técnicos que precisam ser melhor entendidos para que se possa avaliar as condutas reais, as condutas do dia a dia, as condutas que chegam a nós, as condutas que são submetidas na empresa em que trabalhamos, as condutas que vemos na realidade até na imprensa, o que é submetido à nossa avaliação, são esses conceitos que precisam ser melhor entendidos. Ou seja, os crimes ambientais, eles dependem de uma violação concreta do meio ambiente. Eles não podem ser utilizados, como vem sendo utilizados no Brasil, como uma maneira de perseguição da atividade empresarial, como uma maneira de perseguição da atividade de pessoas físicas que empreendem no seu agronegócio. Ele tem que ser visto como, efetivamente, uma tutela dos bens ambientais. Eu não quero aqui, em nenhum momento, que pensem que eu sou contra a lei dos crimes ambientais. Pelo contrário, acho que ela serviu, tirando alguns desvios muito graves, que é na redação de alguns tipos legais de crime, ela serviu de maneira positiva para a implementação de uma consciência ambiental aqui no Brasil. Este cuidado que todos temos na realização de atividades no nosso dia a dia é fruto dessa tentativa de tutelar de uma forma mais eficaz os bens ambientais. Mas ela não pode ser utilizada como um elemento de perseguição da atividade empresarial e também do desenvolvimento humano. Como eu já disse, só existe meio ambiente quando o homem interage com o meio ambiente de uma maneira harmônica, respeitando o meio ambiente e utilizando o meio ambiente por seu desenvolvimento. E falando agora de alguns pontos importantes, quando nós falamos dessa importância de entender esses termos ambientais, de entender essas questões que envolvem efetivamente a definição, houve ou não a afetação de um bem ambiental e do meio ambiente como um todo, nós temos duas faces da mesma moeda. De um lado, para nós entendermos se há o crime ou não, mas na persecução penal será fundamental que este elemento, a violação de um bem ambiental, seja constatada. Sem a constatação deste elemento, não haverá crime, porque não haverá prova da materialidade. Ou seja, a constatação da existência de uma lesão ao bem ambiental, a constatação de que o que se está impedindo de regenerar é efetivamente uma floresta, a constatação de que aquilo é uma nascente ou não, a constatação de que aquilo é um resíduo ou não, a constatação de que aquela circunstância é uma circunstância de natureza ambiental e o meio ambiente está sendo violada, ela é fundamental para a prova da materialidade. E não é possível que haja persecução penal e uma condenação criminal sem prova da materialidade. No direito brasileiro, só é possível que alguém seja processado e condenado criminalmente se o crime que deixou vestígios tiver sido comprovado em sua essência. Aqueles vestígios tiverem sido efetivamente identificados, que se prove que efetivamente o crime existiu. E esta prova da materialidade sempre ocorrerá em todos os crimes previstos na legislação brasileira por meio de uma perícia que deve ser realizada pelo Instituto de Criminalística, pelo exame de corpo de delito, direto, ou, quando não for possível direto, o indireto, ou, quando não for possível, até um exame baseado em provas testemunhais, mas sempre feito pelo Instituto de Criminalística. Porque esta prova de que esses elementos ambientais estavam presentes na conduta concreta deve ser feita de acordo com as normas do Código de Processo Penal,
por servidores públicos, vinculados à própria Polícia Judiciária, que tenham independência, que tenham autonomia e que tenham isenção nessa identificação, além de profundo conhecimento técnico. Portanto, não há no direito brasileiro como ser comprovada a existência de um crime por uma verificação de um órgão de direito administrativo. No caso dos crimes ambientais, e aqui em São Paulo especificamente, não há como haver a prova de um crime ambiental por um auto de constatação da CETESB. Ao auto de infração, a constatação de um órgão ambiental, de um órgão de direito administrativo, não faz prova da materialidade. A prova da materialidade dos crimes sempre ocorre por um laudo pericial feito pelo Instituto de Criminalística, pelo exame de corpo de delito. O laudo da CETESB é importante no âmbito administrativo, mas não é essencial para que haja a prova da materialidade. E mais ainda, isso é uma advertência muito importante, porque algumas informações que são prestadas à CETESB, ou pelo órgão administrativo, o órgão de meio ambiente que cuida de determinada situação, podem ser utilizados posteriormente numa avaliação para se fazer a prova da materialidade. Ou seja, há que se ter muito cuidado com a informação prestada a esses órgãos ambientais, porque esses órgãos ambientais, ao autuarem, não conseguem comprovar a materialidade, mas as informações prestadas a esse órgão podem ser utilizadas para a prova da materialidade, porque nos crimes ambientais nós temos uma característica essencial. Como eu falava, além da prova feita pelo exame de corpo de delito, temos como a única exceção do direito brasileiro em que a prova da materialidade nos crimes ambientais também pode ser feita no inquérito civil e na ação civil pública. E, no inquérito civil e na ação civil pública, essas informações que são prestadas ao órgão ambiental podem ser utilizadas pela perícia ali realizada. Portanto, no que diz respeito aos crimes ambientais, o importante é atenção nas informações que são prestadas, porque a prova da materialidade pode ser tanto definida por um exame de corpo de delito, quanto pode ser definida na perícia feita no inquérito civil e na ação civil pública. Toquei essa expressão que, para muitos, causa algum tipo de desconforto, o inquérito civil e ação civil pública, para entrar num tema também, que é um tema relevante na questão do direito penal, que é o efeito do TAC, ou do termo de ajustamento de conduta, nos crimes ambientais. Eu diria aos senhores, às senhoras, aos senhores, que, quando se pensou nessa estrutura de um termo de ajustamento de conduta capaz de regenerar ou de fazer a recuperação de uma degradação ambiental, se utilizou um princípio já aceito pela Agenda 21, que foi um dos instrumentos afirmados na ECO 92, na Convenção do Rio de Janeiro para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, que foi priorizar a recuperação do meio ambiente. Então, quando se criou o TAC para a recuperação ambiental, se criou justamente pensando, olha, a primeira coisa que o poder público deve fazer com relação ao particular deve ser obrigar o particular ou trabalhar junto com o particular para a recuperação ambiental. E esta recuperação ambiental é o nosso principal objetivo. Portanto, o TAC deveria resolver tudo. Deveria resolver a questão ambiental, a responsabilidade civil e devia também solucionar a responsabilidade criminal. Entretanto, alguns desvios que ocorreram no caminho fizeram com que hoje, o que nós tivéssemos, a situação que hoje nós encontramos, é que o TAC não é considerado uma causa supralegal de extinção da punibilidade. Ou seja, muito embora o TAC seja feito, muito embora a degradação ambiental seja evitada, seja feita total recuperação do meio ambiente, aquilo não impede que haja a persecução penal. Para ser sincero, e é só para trazer até uma questão de curiosidade aqui para vocês, isso vale no Brasil todo. O TAC não
resolve esta questão, com exceção de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende que o TAC é, sim, uma causa supralegal de extinção de punibilidade. Entretanto, o próprio Ministério Público de Minas Gerais vem recorrendo ao STJ, que reconhece que o TAC não é causa supralegal de extinção da punibilidade. Portanto, o TAC não tem nenhum efeito na esfera penal, a não ser aqueles estabelecidos na própria lei, como condição para a transação penal e para a suspensão condicional do processo. Até mesmo o TAC vem sendo utilizado contra a pessoa que está sendo investigada, porque, na medida em que ela assume que é necessário um ajustamento de conduta, ela também assume que a sua conduta está desajustada. E isto, muitas vezes, é levado como Ministério Público como elemento que faltava para o oferecimento da denúncia. É quase como se o Ministério Público entendesse o TAC como uma confissão da prática de uma conduta lesiva ao meio ambiente. Portanto, não é impossível que se faça um TAC para a recuperação ambiental, mas a recuperação ambiental feita pelo TAC, os próprios termos do TAC, precisam ser trabalhados com muita cautela para que não dê margem a essa interpretação de que há uma assunção de responsabilidade por parte do agente. Existe ainda um outro tema que eu gostaria de tratar aqui, que é um tema recorrente, que é ainda envolvendo aquela questão que nós falávamos, de verificação da degradação do meio ambiente, que diz respeito ao crime de poluição. O crime de poluição previsto no artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, que vem sendo objeto de uma discussão muito grande, inclusive no Congresso Nacional, para a sua alteração. Porque o crime de poluição no direito brasileiro só existe quando esta poluição causa um resultado específico. A poluição, conforme a definição da própria legislação ambiental, como o descarte de poluentes acima dos níveis previstos pela legislação, pelas normas administrativas, não é crime no direito brasileiro. O crime no direito brasileiro só existirá se esta poluição, ou seja, esse descarte feito em níveis superiores aos previstos na legislação ambiental, causarem alguns efeitos, alguns resultados específicos. E esses resultados precisam ser comprovados como? Por um exame de corpo de delito ou numa perícia em inquérito civil em ação civil pública. Que resultados são esses? No caput do artigo 54, precisa ser nociva à saúde humana. Então, a poluição só é crime se ela é nociva à saúde humana, se ela causa a mortandade de animais ou se ela causa a destruição da flora. Se não houver comprovação de violação da saúde humana, mortandade de animais e destruição da flora, crime de poluição não haverá. Além disso, existem algumas espécies de poluição, nos incisos do artigo 54, que são muito criticadas, como, por exemplo, tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana. É uma hipótese de poluição de solo. A poluição de solo só é crime no Brasil quando ela é tão intensa que torne essa área imprópria para a ocupação humana. A simples contaminação do solo não acarretaria essa responsabilidade criminal. A poluição do ar, por exemplo, causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou seja, a poluição atmosférica também só será crime se houver essa retirada de habitantes. A poluição hídrica só será crime se tornar necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. E a poluição hídrica dos mares, mangues e também de praias, só quando impedir o uso público das praias. Além disso, há, sim, a responsabilidade criminal quando a forma de descarte de resíduos e de poluentes é feito em desacordo com as normas de direito administrativo,
mas desde que o meio ambiente seja afetado com esta conduta. Essa questão ambiental, ela sempre... Eu critico muito a legislação ambiental e parece, mais uma vez, que eu tenha que eu não seja preocupado com o meio ambiente, o que não é verdade. É que, na verdade, a legislação ambiental brasileira vem sendo utilizada nos últimos 13, 14 anos como um instrumento equivocado. O direito ambiental e os crimes ambientais, eles têm que servir especificamente para a tutela do meio ambiente, e não, de uma forma geral, para a perseguição da atividade empresarial e da atividade econômica. E eu queria só encerrar, já pelo avançado aqui do tempo, até para... Nós temos palestras muito mais interessantes para escutar e para poder partilhar do pensamento. Só vou deixar para vocês uma questão de orgulho minha, até para dizer que eu não sou uma pessoa contra o meio ambiente. Talvez eu tenha críticas contra a legislação ambiental. Que é um orgulho nosso que o primeiro documento em que juridicamente se reclama a tutela ambiental é feita por um autor brasileiro, na verdade, por um conterrâneo meu. O primeiro documento que se identifica no mundo como um documento que reclama a tutela ambiental é uma obra de José Bonifácio, não é do Leonardo. O Leonardo ficou todo contente, também meu conterrâneo, mas é do José Bonifácio, que logo após a independência do Brasil escreve um texto que é a referência da tutela ambiental e que é um texto até premonitório, em que ele diz o seguinte, eu vou encerrar a palestra com as palavras do José Bonifácio. Ele diz o seguinte: nossas terras estão ermas, e as poucas que temos estão mal cultivadas. As nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado, da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e encostas vão se escalvando diariamente, e com o andar do tempo faltarão as chuvas fecundantes, que favorecem a vegetação e alimentam nossas fontes e rios. Sem o que, nosso belo Brasil, em menos de 2 séculos, e isso ele falava em 1825, em menos de 2 séculos ficará reduzido aos paramos e desertos da Líbia. Virá então esse dia terrível e fatal, em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos. E isso que nós temos visto, na verdade, a natureza se revoltando contra as verdadeiras violações, o verdadeiro abalo no meio ambiente, que não é esse abalo de uma produção com uma licença que não deveria ter acontecido, uma licença expedida por uma autoridade que nenhuma preocupação ambiental possui, que não é o abalo porque uma obra está sendo construída antes que se dê autorização pelo órgão ambiental, num protocolo já feito há mais de 1 ano, que não é o fato de uma determinada conduta estar sendo feita sem que a autoridade ambiental tenha, de certa forma, tido uma participação mais efetiva. Os grandes crimes ambientais continuam sem tutela no direito brasileiro. E, infelizmente, os crimes ambientais tipificados em nossa legislação vêm sendo utilizados mais para a persecução da atividade produtiva do que para o seu real objetivo, que é a proteção dos meios naturais, que são essenciais para que nós possamos desenvolver as nossas vidas, afirmar as nossas potencialidades e desenvolver, como diz nosso José Bonifácio, o nosso belo Brasil. Eu agradeço a atenção de todos e passo aqui a palavra ao nosso presidente da mesa.